Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Áudio 7, parte 1, capítulo 1, continuação. Você conhece alguém a quem deseja modificar, aconselhar e melhorar? Excelente! Isso é muito bom. Estou inteiramente a favor. Mas por que não começar por si mesmo? De um ponto de vista eminentemente egoísta, é muito mais proveitoso do que experimentar melhorar os outros. Sim, e um pouco menos perigoso. Não se queixe da neve no telhado da casa do seu vizinho quando a soleira da sua porta não está limpa, disse Confúcio. Quando eu ainda era um jovem e procurava vivamente impressionar as pessoas, escrevi uma carta idiota a Richard Harding Davis, um autor que se destacava então no horizonte literário dos Estados Unidos. Estava preparando um artigo de revista sobre escritores e pedi a Davis que me dissesse algo sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, havia recebido uma carta de alguém com a seguinte nota ao pé da folha: ditada, mas não lida. Isso me causou profunda impressão. Pareceu-me que o escritor devia ser muito grande, muito ocupado e muito importante. E como eu desejava ardentemente causar qualquer impressão a Richard Harding Davis, terminei minha pequena carta com as palavras ditada, mas não lida. Harding não se deu o trabalho de responder à minha carta. Devolveu-me simplesmente com as seguintes palavras escritas de um lado a outro do papel na parte inferior. Sua falta de educação é suplantada pela sua falta de educação. Na verdade, eu estava errado e talvez merecesse sua observação. Mas, ser humano, ressenti-me com a resposta. Senti tanto que, ao ler a notícia da morte de Richard Harding Davis, 10 anos mais tarde, o único pensamento que me veio à mente, envergonho-me até de confessá-lo, foi a ofensa que ele me fizera com a sua observação. Se você e eu quisermos evitar amanhã um ressentimento que poderá prolongar-se por décadas e durar até a morte, sejamos indulgentes e não critiquemos, pois assunto nenhum justifica a crítica. Quando tratamos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas de lógica. Estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis às observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. A crítica mordaz fez com que o sensível Thomas Hart, um dos mais finos romancistas que já apareceram na literatura inglesa, abandonasse para sempre os trabalhos de ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta britânico, ao suicídio. Benjamin Franklin, um tanto descontrolado na sua juventude, tornou-se tão diplomata, tão hábil no lidar com as pessoas, que foi nomeado embaixador americano na França. O segredo do seu sucesso? Não falarei mal de nenhum homem, disse ele, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Qualquer idiota pode criticar, condenar e queixar-se, e a maioria dos idiotas faz isso. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem demonstra sua grandeza pelo modo como trata os pequenos, na opinião de Carlyle. Bob Hoover, famoso piloto de teste, bastante solicitado para realizar acrobacias aéreas, depois de uma dessas demonstrações em San Diego, estava voltando a casa em Los Angeles. A 300 pés de altura, ambos os motores da aeronave repentinamente pararam. Através de uma hábil manobra, ele conseguiu aterrissar
e, embora ninguém se tenha ferido, o avião ficou bastante danificado. Após proceder à aterrissagem de emergência, a primeira providência de Hoover foi examinar o tanque do avião. Tal como suspeitara, o aparelho da Segunda Guerra Mundial tinha sido abastecido com combustível de jato, não com gasolina. Voltando ao aeroporto, pediu para ver o mecânico que tinha abastecido o avião. O rapaz mostrou-se profundamente abalado com o erro que havia cometido. Quando Hoover aproximou-se dele, lágrimas escorriam-lhe pelas faces. Acabara de causar a perda de um avião extremamente dispendioso e por pouco não causou a perda de 3 vidas. Era de se imaginar a fúria de Hoover, as palavras cruéis que esse piloto meticuloso e orgulhoso de si desfecharia contra o rapaz. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ao contrário, abraçou-o e disse: para lhe provar que tenho certeza de que jamais voltará a fazer o que fez, quero que você amanhã abasteça o meu F-51. Comumente, os pais se veem tentados a criticar seus filhos. Talvez o leitor espere que eu diga, não o façam. Mas direi simplesmente, antes de criticá-los, leiam um dos clássicos do jornalismo norte-americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. O texto apareceu a primeira vez como editorial no People's Home Journal. Vamos reproduzi-lo aqui com a permissão do autor, tal como foi condensado pelo Reader's Digest. O Pai Perdoa é um daqueles escritos que, criados no momento de autêntico sentimento, toca a sensibilidade de alguns leitores e continua a repercutir dentro deles, a ponto de se tornar uma leitura favorita. Desde a sua aparição, segundo o autor W. Livingston Learned, foi reproduzido em centenas de revistas, publicações empresariais e jornais de todo o país. Foi publicado em vários idiomas, quase que na mesma proporção. Autorizei sua divulgação a milhares de pessoas que desejavam lê-lo em escolas, igrejas e conferências. Esteve no ar em incontáveis oportunidades e programas. Curiosamente, também foi utilizado por periódicos universitários, além de revistas colegiais. Por vezes, um pequeno artigo, misteriosamente, parece ligar as pessoas. E este, sem dúvida, o conseguiu. O Pai Perdoa, W. Livingston Learned. Escute, filho, enquanto falo isto, você está deitado, dormindo, uma mãozinha enfiada debaixo do seu rosto, os caixinhos louros molhados de suor grudados na fronte. Entrei sozinho e sorrateiramente no seu quarto. Há poucos minutos, enquanto eu estava sentado lendo meu jornal na biblioteca, fui assaltado por uma onda sufocante de remorso e, sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Andei pensando em algumas coisas, filho. Tenho sido intransigente com você. Na hora em que se trocava para ir à escola, ralhei com você por não enxugar direito o rosto com a toalha. Chamei-lhe a atenção por não ter limpado os sapatos. Gritei furioso com você por ter atirado alguns de seus pertences no chão. Durante o café da manhã, também impliquei com algumas coisas. Você derramou o café fora da xícara, não mastigou a comida, pôs o cotovelo sobre a mesa, passou manteiga demais no pão. E quando começou a brincar e eu estava saindo para pegar o trem, você se virou, abanou a mão e disse: "Tchau, papai." E franzindo o senho em resposta, lhe disse: "Endireite esses ombros."
De tardezinha, tudo recomeçou. Voltei e quando cheguei perto de casa, vi-o ajoelhado, jogando bolinha de gude. Suas meias estavam rasgadas. Humilhei-o diante de seus amiguinhos, fazendo-o entrar na minha frente. As meias são caras. Se você as comprasse, tomaria mais cuidado com elas. Imagine isso, filho, dito por um pai. Mais tarde, quando eu lia na biblioteca, lembra-se de como me procurou, timidamente, uma espécie de mágoa impressa nos seus olhos? Quando afastei meu olhar do jornal, irritado com a interrupção, você parou à porta. O que é que você quer? Perguntei implacável. Você não disse nada, mas saiu correndo no ímpeto na minha direção. Passou os braços em torno do meu pescoço e me beijou. Seus braços foram se apertando com uma afeição pura que Deus fazia crescer em seu coração e que nenhuma indiferença conseguiria extirpar. A seguir, retirou-se subindo correndo os degraus da escada. Bem, meu filho, não passou muito tempo e meus dedos se afrouxaram. O jornal escorregou por entre eles e um medo terrível e nauseante tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo de mim? O hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas. Era dessa maneira que eu o vinha recompensando por ser uma criança? Não que não o amasse. O fato é que eu esperava demais da juventude. Eu o avaliava pelos padrões da minha própria vida. E havia tanto de bom, de belo e de verdadeiro no seu caráter. Seu coraçãozinho era tão grande quanto o sol que subia por detrás das colinas. E isto eu percebi pelo seu gesto espontâneo de correr e dar-me um beijo de boa noite. Nada mais me importa nesta noite, filho. Entrei na penumbra do seu quarto e ajoelhei-me ao lado de sua cama, envergonhado. É uma expiação inútil. Sei que, se você estivesse acordado, não compreenderia essas coisas. Mas amanhã eu serei um papai de verdade. Serei seu amigo. Sofrerei quando você sofrer. Rirei quando você ri. Morderei minha língua quando palavras impacientes quiserem sair pela minha boca. Eu irei dizer e repetir como se fosse um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Receio que o tenha visto até aqui como um homem feito, mas olhando-o agora, filho, encolhido e amedrontado no seu ninho, certifico-me de que é um bebê. Ainda ontem esteve nos braços de sua mãe, a cabeça deitada no ombro dela. Exigi muito de você, exigi muito. Em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los. Procuremos descobrir por que fazem o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar e gera simpatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo é perdoar tudo. Como disse o Dr. Johnson, o próprio Deus Senhor não se propõe julgar o homem até o final de seus dias. Por que faríamos isso, você e eu? Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe.